Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. A você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, e nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Eu sou Afonso Moreira Júnior. Seja bem-vindo ao nosso programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. No programa de hoje, nós estamos recebendo o monge budista Hernan Vilar. Monge, boa tarde e gratidão em nome da Fundação Espírita André Luiz pela sua presença no programa Conviver de hoje. É um prazer enorme, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui e espero que o nosso encontro seja muito frutífero para as pessoas que participarão e ouvirão. Bom, nós vamos falar um pouquinho a propósito do nosso convidado, o monge Hernan Vilar. Hernan Vilar nasceu em São Paulo, em 26 de janeiro de 1967. Ele é budista, atua junto à missão sul-americana Nanbei Higashi Honkanji, da ordem budista Indo-Shintsu Otani-ha, fundada no Japão no ano distante de 1321. Ele foi ordenado monge em 2017, na escola da Terra Pura, na cidade de Kyoto, no Japão. Lá, por intermédio de vários monges, foi instruído na doutrina, na história e na liturgia budista. É psicólogo clínico formado pela Universidade Metodista de São Paulo. É pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Nosso convidado é pós-graduado em logoterapia clínica e análise existencial frankliana pela Faculdade Católica de Cuiabá e mestre em ciência da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele é pós-graduando em neuropsicologia. Atua como psicólogo clínico em hospitais e ambulatórios na área da saúde mental. E também é guitarrista da banda Som da Paz. Nós vamos falar sobre tudo isso e quero agradecer mais uma vez ao convidado. E como tem muitas questões aqui, que estão aqui, que foram enviadas por aqueles que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, foram enviadas pelo nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Nosso programa está sendo gravado, portanto não há participação direta ao vivo dos nossos telespectadores e ouvintes, mas fica aberto o nosso canal e inclusive a presença do monge Hernan Vilar foi sugestão que nós recebemos daqueles que nos acompanham. Monge, nós ouvimos falar sobre o budismo em diversas culturas, como o budismo tibetano, o budismo tailandês, o budismo japonês. Como funcionam essas diversas vertentes e quais são as diferenças entre elas? Essa é uma pergunta muito boa e é importante a gente falar a respeito disso, né? O budismo, ele nasce ali no norte da onde hoje é a Índia, né? 2.500 anos atrás, aproximadamente, né? Naquela época, o país Índia, ele não existia ainda. Então, o budismo, ele começa ali com o nascimento do Buda histórico. Então, o Buda histórico, ele foi uma pessoa, ele viveu, ele se chamava Siddhartha Gautama, e quando ele alcança a iluminação, ele passa a ser chamado de o Buda, ou seja, o iluminado, né?
e ele passa então a ser o Buda histórico. No falecimento do Buda histórico, os seus seguidores, monges e monjas, se dissipam e começam a voltar para os seus locais de origem. Em função desse processo, o budismo ele acaba formando 3 grandes tradições. A tradição do Sudeste Asiático, então o budismo ele desce ali para a Índia, vai para o Ceilão e depois ele se espalha para Tailândia, né, Camboja, Vietnã. E ali, essa corrente, essa tradição do budismo, ela é chamada de budismo Theravada, que é um budismo mais monástico, ligado à vida do templo, ligado à meditação. Um dos expoentes dessa corrente do budismo faleceu recentemente, era um monge Thich Nhat, um monge vietnamita, que se tornou conhecido mundialmente, né? Depois, saindo ali para o Nordeste Asiático, né? Ou seja, indo da Índia para a China, Mongólia, Coreia, Japão, e a partir de 1908, vindo com a imigração japonesa para o Brasil, existe a tradição Mahayana, né? E dentro da tradição Mahayana existem várias escolas de budismo, como a escola Zen, que a gente tem por representante aqui no Brasil a Monja Coen, a gente tem a escola da Terra Pura, eu sou um dos representantes dessa escola aqui no Brasil. E mais tardiamente, próximo ao ano 700, uma última migração de monges alcança o Tibete, e ali o budismo sincretiza com uma religião local que se chamava Bon e dá origem à tradição Vajrayana, cujo expoente maior é o Dalai Lama, a pessoa mais conhecida aí do budismo tibetano. De uma maneira assim bastante pragmática, a gente pode dizer que o budismo, à medida que ele foi migrando para outros países, ele foi facilmente se adaptando à cultura e a condições desses novos ambientes. E então, eu diria que o budismo japonês, o budismo chinês, o budismo coreano, da tradição Mahayana, eles são todos muito próximos. Eles também têm exatamente os mesmos elementos constitutivos de todas as outras tradições do budismo. Embora o budismo Theravada, por exemplo, seja talvez um pouco mais ortodoxo nas suas regras, nas suas regras monásticas, né? O budismo tibetano, ele é um budismo também que tem suas peculiaridades, mas nenhum deles, a não ser em algumas poucas práticas, é diferente do outro. Todos eles têm exatamente os mesmos constitutivos. Monge Hernan, estou procurando pronunciar o seu nome corretamente aqui. Eu vou aprender. Muito obrigado. Pode simplesmente chamar de Hernan, funciona bem também. Obrigado, Afonso. Já me ajuda bastante. Monge, o senhor me perdoe aqui, é uma questão simplória, algumas questões são simplórias, mas o nosso programa é um programa interreligioso e, naturalmente, as pessoas têm curiosidade de saber e expõem aí a sua curiosidade, o desconhecimento. Então, eu gostaria que o senhor me ajudasse aqui nessa pergunta: quem foi Buda? Ele foi uma única pessoa? Sim. Ou Buda é um termo, digamos assim, genérico para designar os sábios? Por que existe a figura do Buda mais magro e do Buda mais gordinho? Aqui, a pergunta chegou aqui nas minhas mãos. Tá, então vamos falar o Buda histórico, Siddhartha Gautama.
Ele foi um homem, ele nasceu, ele viveu, ele existiu aqui, ele nasceu aproximadamente 2.500 anos atrás e ele morreu, né? Ele cumpriu o ciclo de vida que é comum a todos os seres humanos. A diferença é que ele conseguiu alcançar a iluminação, ele conseguiu um estado que é ter a onisciência, é ter a visão completa da realidade, né? Então, para o budismo, nós não vemos a realidade como ela é. A gente percebe um pedacinho só da realidade. Nos discursos do Buda, então, ele fez 84 mil discursos ao longo da vida dele. Cada discurso é um sutra. Em vários sutras, ele fala que houve Budas antes dele e que existirão Budas depois dele. Então, tecnicamente, Afonso, todos nós temos uma natureza búdica. E em algum momento da nossa existência, nós nos tornaremos Buda. Esse é o destino de cada um dos seres viventes, um dia se tornar Buda. Existe na iconografia, né, nas imagens do Buda, muitas vezes um Buda muito magro, esquelético, assim, meio cadavérico, né? Essa iconografia do Buda mostra quando ele estava tendo uma vida de ascetismo, uma vida de pobreza, ele havia renunciado às coisas da vida e ele estava magérrimo, ele estava muito, muito, muito magro. Tem inclusive um sutra que diz que ele conseguia apertar a barriga e sentia a coluna vertebral, né, de tão magro que ele estava. Quando ele estava nessa condição, ele percebe que se ele continuasse fazendo isso, ele ia acabar perdendo a saúde dele e, em última instância, ia morrer. E ele percebe que ele precisava encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então ele deixa essa vida de renúncia, de pobreza, e vai fazer uma espécie de meditação aonde ele consegue alcançar a iluminação, né? E depois a figura do Buda gordinho é assim, na China, já ali, se eu não me equivoco, no século já da nossa era, existiu um monge que era gordinho e que era muito espirituoso e muito divertido e muito vivaz, e diziam que ele se parecia com o Buda do futuro, que se chama Maitreya, que é um Buda que deve voltar ao mundo daqui uns 13 mil anos, né? E aí acabou se ligando a figura desse monge sorridente e que era gordinho, a figura do Buda do futuro, mas são duas entidades diferentes, né? A verdade, portanto, é que ser Buda é um estado de consciência, é um estado de sabedoria total. E em algum momento das nossas vidas, todos nós seremos Budas. Isso já é uma consolação. Peço licença ao nosso convidado para fazer aqui um registro e, ao mesmo tempo, um agradecimento à equipe que faz o programa Conviver. Na produção do programa de hoje, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais. Um abraço, Fábio. Nosso querido Alexandre, ou melhor, o Alex Monteiro, que gosta que coloca Alex Monteiro diretamente do Bom Retiro. Regina Prata no apoio à produção, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos competentíssimos Jefferson Carvalho e Rogério Palma, na edição Edi Pontes. Monge,
Como é que o seu currículo é muito rico, fiquei muito admirado pela sua juventude, mas os talentos já brotam, é a reencarnação. Como foi que o senhor abraçou o budismo? O senhor já viveu em outros países, teve conhecimento com outras culturas, se aprofundou no idioma inglês. De repente, como é que é essa virada para o budismo? Isso começa quando eu era muito jovem. Eu tinha 15 anos quando eu li o livro Siddhartha, do escritor Hermann Hesse, e eu fui tomado por um sentimento de que ali era o meu caminho, né? O budismo era o meu caminho. Contudo, eu precisei de muitos anos da minha vida para poder efetivamente me encontrar dentro do caminho do budismo, né? Eu falo isso, Afonso, porque imagine que hoje uma pessoa quisesse se converter ao cristianismo, né? Para onde essa pessoa iria, né? Para a igreja católica, né? Para a igreja anglicana, para a igreja ortodoxa, para Deus é amor, iria para o espiritismo, para onde ela iria, né? Eu me vi, de certa forma, tão perdido, tentando me encontrar dentro do budismo, quanto uma pessoa que queira se tornar cristã, talvez pudesse se encontrar perdida, né? Eu sabia que meu caminho era no budismo, mas de certa forma, as minhas andanças, as minhas peregrinações acabaram me levando para a escola do budismo da Terra Pura. E aí eu me converti ao budismo no ano de 2010, se eu não me equivoco, 2009, 2010, onde essa busca já estava um pouco mais consolidada. E desde então eu fui estudando e sendo orientado pelos outros monges, até que no ano de 2017 eu fui ordenado monge na cidade de Kyoto, lá no Japão. Monge, é uma curiosidade aqui da minha parte. A vida no monastério budista, segundo as informações que a gente tem, o senhor naturalmente que vai nos trazer aí a visão correta, é bastante severa em relação à alimentação, em relação às horas de sono, em relação à necessidade de uma oração continuada, enfim, uma disciplina bastante rígida. É realmente assim ou há um exagero em tudo isso? Não, existe um código que se chama Vinaya, que é o código que determina o comportamento de monges e monjas. E esse código, ele dependendo da localidade, ele pode ser bastante severo de verdade. Então, o código do Vinaya, ele é muito utilizado no budismo Theravada, que é o budismo do Sudeste Asiático, né? E também bastante observado no budismo tibetano. Na corrente do budismo Mahayana, né? O Vinaya ele é seguido parcialmente, né? Então, assim, a gente pode, assim como a gente encontra no cristianismo, por exemplo, né? A gente tem clérigos que são celibatários, a gente tem clérigos dentro do cristianismo que se casam, né? A gente pode ter no budismo monges que são veganos ou são vegetarianos, e a gente tem aqueles outros que andam com uma tigela e comem tudo aquilo que é dado para eles, né? Então, aquilo que for ofertado, o monge vai comer. Então, tem monges que cortam o cabelo, né, e fazem a tonsura simbólica, e tem monges que não tem cabelo moicano, né? Então acaba tendo assim um pouco de tudo, né, nas diversas expressões do budismo, né? Mas independente de qualquer coisa, quando a pessoa se torna, ela é ordenada
ela sempre acaba tendo que se submeter a determinados códigos de ética e de conduta, né? Muito bem. Monge, o que acontece com a alma após a morte do corpo físico? No budismo tibetano, existe a crença na vida após a morte e na reencarnação. O que o budismo diz que acontece com as pessoas após a morte do corpo físico? Tem algumas questões que são muito importantes aqui. Em primeiro lugar, o budismo não acredita em reencarnação, ele acredita em renascimento, né? Tecnicamente, a reencarnação é você tomar de volta a sua própria carne, que por exemplo, uma crença que a gente tem no islamismo, né? Então, no Islã, depois no dia do juízo final, quando as pessoas são julgadas, né? Se elas foram boas pessoas nas suas vidas, elas reganham o próprio corpo com a idade de 33 anos, então elas reencarnam. Essa concepção, ela também fez parte do cristianismo durante muitos anos, né? De que no dia do juízo final, os vivos e os mortos ressurgirão e você toma de volta o seu próprio corpo. No budismo, a gente tem a concepção de um tempo cíclico e não de um tempo linear que se inicia num passado e vai em direção a um futuro. Então, a gente tem a percepção de um tempo cíclico. E o que acontece é que depois que a pessoa morre, né, a energia ela se desfaz, né? Então o corpo e a mente se separam, né? Não existe uma concepção de alma no budismo, porque o budismo ele trabalha com uma concepção básica de que todas as coisas são impermanentes, ou seja, nada dura para sempre sem sofrer mudanças. Então o próprio conceito de alma ele seria contrário a essa visão do budismo de que tudo é impermanente. Então, na verdade, o renascimento é quando causas e condições propiciam que a energia kármica se manifeste. Então, o renascimento para o budismo é a manifestação da energia kármica. Não há uma alma que fica passando de corpo para corpo, como, por exemplo, é a crença do hinduísmo, né? O hinduísmo ele tem a crença de que há uma alma, e eles chamam essa alma de Atman, né? E essa alma, ela vai experimentando o renascimento e a cada momento que a pessoa renasce, ela tem uma nova condição de vida, é um novo momento e ela vai se aperfeiçoando e se purificando a cada um dos seus renascimentos. O budismo, então, enquanto no hinduísmo existe o conceito de Atman, que seria muito próximo a um conceito de alma, no budismo nós temos o conceito de Anatman, de que não há uma alma. Então o que nós temos é uma agregação temporária de matéria e mente que ocorre pela manifestação da energia kármica, né? Depois dissolve-se a energia kármica, ela se manifesta de novo, aonde corpo e mente se juntam para ter mais uma outra experiência, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a meditação, a força da meditação, os benefícios da meditação, por que fazer meditação, mas eu gostaria de pedir, aproveitando, explorando um pouquinho o senhor aqui, essa sabedoria, se o senhor pudesse nos dar um exemplo prático de meditação, que nós leigos pudéssemos fazer em casa em benefício da nossa saúde espiritual. Sim. O budismo tem muitas práticas. Uma das práticas do budismo é a meditação, né? Ela não é a única e ela não é exclusiva, né? Ela é uma de muitas práticas.
Meditar no budismo quer dizer você ter atenção plena. Então, meditar é você prestar atenção a um objeto que pode ser exterior a você ou pode ser inferior a você. Então, no caso da meditação que é mais conhecida por todos, né, que é quando a gente coloca a nossa atenção na nossa respiração, o que acontece? A nossa respiração, ela tem dois controles. Então, se eu não presto atenção, eu respiro e nem me dou conta que eu estou respirando. E ela tem um segundo controle, que eu posso parar de respirar se eu quiser. Então, eu consigo exercer controle sobre a minha respiração. Eu não tenho esse mesmo controle sobre o meu coração. Então, o meu coração, ele só tem um controle, que é bater e funcionar. Eu não consigo interagir e virar para o meu coração e falar, para de bater um pouquinho e daqui a pouco você volta, como eu consigo prender a minha respiração por alguns segundos. Quando eu faço a atenção plena na minha respiração, eu começo a respirar mais devagar. E como o controle respiratório e o controle do batimento cardíaco, ele acontece na mesma área cerebral, se eu respiro mais devagar, o meu coração bate mais devagar. E o meu coração batendo mais devagar, menos sangue, menos oxigênio e menos nutrientes vão para o meu cérebro. E aí o meu cérebro desacelera. Nesse processo, eu consigo criar um hipometabolismo, ou seja, eu desacelero o meu corpo e a minha mente. E assim, eu consigo provocar um estado alterado de consciência. Eu faço a atenção se transformar em concentração, e aí eu faço a concentração se transformar em uma hiperconcentração, que é quando eu atinjo o limiar inferior da consciência humana, né? E ali eu tenho um momento de uma paz interior, de uma tranquilidade muito grandes. Essa é uma prática. A meditação ela está sendo muito estudada e nos últimos 6, 7 anos, contando aí com a pandemia, mais de 2.000 artigos científicos foram escritos falando sobre a meditação e os benefícios da meditação. Então, a meditação, ela ajuda a combater a ansiedade, ela ajuda a combater a depressão leve, ela ajuda a melhorar a atenção e a concentração, ela ajuda a controlar a saciedade, então ela é utilizada para que pessoas que precisam fazer reeducação alimentar ou vão passar por um processo de cirurgia bariátrica possam controlar a saciedade. Ela ajuda no sono, né, para que a gente tenha um sono inicial melhor e a gente possa ter uma noite de sono mais tranquila. Tecnicamente, Afonso, existem mais de 700 tipos de meditação. Então, a gente colocar a atenção na nossa respiração é um tipo de meditação, mas se eu ficar escutando o som de uma cachoeira e ficar ali prestando atenção por um período de tempo, eu vou entrar em meditação. Se eu ficar sentindo o aroma de um incenso, de um perfume, e ficar ali por um período de tempo prestando atenção naquilo, eu também vou entrar num estado de meditação. Então, meditar é um exercício da atenção. E como que a gente pode meditar? Eu uso uma técnica que é bastante simplesinha, mas ela é bastante efetiva. Ela funciona assim. Você se senta tranquilamente, pode ser numa poltrona, né, e numa posição onde você não vai reclinar, né, mas onde você tenha a coluna levemente ereta, né? Porque se você reclinar, você vai acabar dormindo, e não é esse o objetivo. Então, e aí você faz uma inspiração bem profunda, e quando os pulmões estiverem cheios, você solta o ar pela boca, fazendo o som da vogal E. Então, funciona mais ou menos assim. Eu inspiro e solto. E
novamente e vou repetindo esse processo. Então, quando eu faço esse tipo de meditação e eu vou prestando atenção na minha respiração, eu vou prestando atenção nesse som que eu vou fazendo, eu consigo entrar em um estado de relaxamento, um estado de paz, né, que é muito revigorante. Muito bem, eu já me senti aqui, me desligando até da entrevista. Funciona, monge. Eu estou muito agradecido, inclusive da forma que o senhor explicou, ficou muito fácil o entendimento do que é a meditação. Isso só me permite, muitas pessoas ficam naquelas explicações prolongadas, cheias de palavras misteriosas, eruditas, não dão o recado que o senhor deu aqui, tranquilamente. Já me sinto aqui gratificado. Monge Hernan Vilar, me diz uma coisa, recorda conosco agora um momento de grande emoção da sua jornada no budismo. O meu caminho, eu vou dizer assim, Afonso, o meu caminho para a busca de mim mesmo me levou a muitos lugares. Mas, na verdade, em cada lugar que eu ia, eu me encontrava. Eu encontrava talvez um pouco de mim mesmo, um caminho para mim mesmo. Quando eu fui para o Japão, para a ordenação, eu tive ali alguns momentos que foram muito tocantes, muito fortes emocionalmente. O primeiro deles foi quando eu fui receber a tonsura, né, para a ordenação. E lá eles cortam o cabelo na gilete mesmo, né? Você fica zero, né, de cabelo, né? E tem uma barbearia dentro do templo que, se eu não me equivoco, corta o cabelo dos monges há quase 300 anos, né? e aí quando eu me vi sem o cabelo, né? Ali eu tive um primeiro momento de entender que eu sou uma pessoa comum, igual a todas as outras pessoas. Eu tenho defeitos, eu também estou lutando pelo meu próprio aprimoramento, tanto quanto isso seja possível, né? Eu tenho minhas dificuldades, eu sou um ser humano absolutamente normal, eu não tenho nada de especial. E quando eu vejo que os monges estão e as monjas estão todos tonsurados, né? Nós ficamos iguais, né? Porque às vezes o cabelo acaba sendo um pouco de um certo culto à vaidade, né? E quando a gente tem a tonsura, a gente está ali igual a todo mundo, sabe? Então, esse foi o primeiro grande momento, assim, que me tocou muito. E depois, no momento da minha ordenação, aconteceu dentro daquele processo, o templo estava todinho apagado, à exceção de 2 velas que ficavam acesas no altar. E nós, os neófitos, estávamos ali, né? E de repente o grão-mestre da ordem, ele dá um grito, né? E diz assim: faça-se a luz. E todos os monges saem correndo para abrir as janelas e as portas do templo para que a luz entre. O poder simbólico daquilo para mim foi muito grande, porque eu me senti literalmente renascendo, né? Renascendo para um novo momento de vida, um momento onde eu estava não mais me preocupando com as minhas próprias coisas, mas eu estava buscando servir aos meus irmãos e irmãs humanos, a todos os seres, para que nós todos possamos despertar as nossas mentes búdicas, né? E aí, de certa forma, eu abneguei um pedaço da minha vida, né, em favor de servir a todas as pessoas.
Eu acho que esse talvez tenha sido o momento mais emocionante para mim, né? Um momento onde eu nego um pedaço da minha vida em favor das outras pessoas, né? E dos outros seres. Monge, nós passamos nesse instante por um momento de insegurança diante de tudo o que acontece no mundo, a guerra no leste europeu, terremotos, cataclismos, as questões originárias das mudanças climáticas, enfim, todas essas circunstâncias afligem a humanidade. Que mensagem, a partir da sua crença, e enxergando no senhor um Buda ditoso, um Buda feliz pelo exercício da caridade, do bem e do amor, que mensagem o senhor gostaria de deixar para nós no programa de hoje? Afonso, a vida é impermanente. E nós, às vezes, nos iludimos porque nós gostaríamos que as coisas não mudassem, mas elas inevitavelmente mudam. E quando elas mudam, se a gente está muito apegado às coisas, às pessoas, a gente sofre, né? Eu diria que nesses momentos em que a gente tem uma dificuldade extrema e o sofrimento se faz presente, como nas guerras, na pandemia, nas tragédias, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida é esse movimento de impermanência constante. E tem três coisas que o Buda dizia que são fundamentais para que nós sejamos capazes de entender a verdade: o combate à ignorância, o combate à ganância e o combate à ira. O combate à ignorância, ele nos faz ver a vida com mais clareza, nos faz compreender a fragilidade da vida humana, nos faz compreender a transitoriedade de todas as coisas. E é fundamental que, através da educação, através do aprimoramento dos costumes, através do desenvolvimento social, de nós termos uma sociedade mais igualitária, menos discriminatória, através do exercício da cultura da paz, né, do diálogo interreligioso, nós sejamos capazes de combater a ignorância. A ignorância acaba sendo a mãe da ganância. Então, porque nós ignoramos a realidade das coisas, nós acabamos nos apegando a coisas às vezes muito pequenas, né? E esse apego, ele nos provoca sofrimento. O Buda dizia: se você tem uma coisa, você tem uma preocupação. Se você tem 10 coisas, você tem 10 preocupações, né? E às vezes a gente sai acumulando preocupações, acumulando problemas, né? E isso tudo acaba, de certa maneira, gerando sofrimento, né? E por outro lado, a ira, né? Então, muitas vezes nós deixamos com que os nossos sentimentos piores, né, de raiva, de ódio, acabem obscurecendo a necessidade da fraternidade, do amor e da compaixão, né, da generosidade. Então, eu acho que nos momentos mais difíceis é mais importante que nós sejamos capazes de praticar as elevadas virtudes humanas. Monge, nesses 2 minutos que nós ainda temos aqui, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença em nome da Fundação Espírita André Luiz, casa abençoada que nos acolhe e que nos dá a oportunidade desse diálogo interreligioso. Eu gostaria que o senhor encerrasse com a oração da sua crença, do seu coração, envolvendo a todos nós. Sim, eu vou resgatá-la aqui e já vou fazer essa leitura. Só um momento, por favor. Eu tenho aqui uma oração que
eu acho que ela vai ser muito significativa. Ela diz o seguinte: Buda da terra pura da suprema alegria, eu recito o teu nome e tomo refúgio no teu voto. Cobre-nos com tua sabedoria e compaixão, alivia nossos corações das aflições humanas, compadece-te do nosso pequeno poder e guia-nos nas tuas palavras de Dharma. Receba nosso humilde agradecimento pela salvação e permita-nos trabalhar pelo bem-estar de todos nós. Que sua infinita sabedoria nos permita tomar consciência da nossa ignorância. Que assim seja. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, com mais um programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.